Uma coisa é clara, a oposição que a gente vê de Ernesto Araújo, de Olavo de Carvalho, a relação econômica do Brasil com a China, não tem nada a ver com um raciocínio mais estratégico ou econômico que seja. E tem tudo a ver, aí sim, com uma posição ideológica, que acredita que o Brasil está num choque de civilização, faz parte de um choque de civilizações, e que o papel do Brasil, como um país que obviamente é menos poderoso do que os Estados Unidos aqui no Ocidente, o papel do Brasil é apenas se entregar, servilmente, se dobrar, se curvar servilmente aos interesses americanos, apostar nos Estados Unidos, virar um verdadeiro cachorrinho dos Estados Unidos, tanto quanto possível, e, portanto, adotar uma postura mais hostil com relação à China. Tá? Isso, evidentemente, suscita uma reação de todo mundo que tem um olhar um pouco mais pragmático, que diz, olha, claro, o Brasil tem muito mais afinidade com os Estados Unidos em vários pontos, democracia, direitos humanos, isso não tem a menor dúvida. Agora, a gente pode fazer negócios com todos os tipos de países, inclusive os próprios Estados Unidos são aliados próximos de muitas ditaduras por aí também. Não é por isso que impede a relação de países, a diferença no regime, por exemplo. Então interessa para o Brasil, por exemplo, para a nossa agricultura, manter forte e boa a nossa relação com a China, aprofundá-la, assim como aprofundar a relação do Brasil com diversos outros países. Vamos lembrar que do ponto de vista econômico, na verdade de todos, mas eu estou frisando aqui mais do econômico, o Brasil é um país muito fechado. É um país que troca pouco com o resto do mundo, que tem muito espaço para crescer aí, com certeza. Na relação dos Estados Unidos, eu espero que esta viagem do Bolsonaro nos traga aí alguma novidade, algum novo campo aberto aí para as exportações e importações entre Brasil e Estados Unidos. A gente aguarda isso porque tem potencial para todos crescerem aí, mas também com a Ásia, também com a China, também com o Oriente Médio, não é uma questão ideológica. Eu vejo nesse encontro, tá traçado um conflito muito claro no governo, né? O conflito entre a linha ideológica e os militares. General Augusto Heleno estava no jantar ali, junto com o Rego Barros, estavam meio deslocados ali de canto, conversando, não estavam em casa ali. Até o Steve Bannon, esse ideólogo americano, veio dar entrevista depois falando do General Mourão, que o General Mourão era uma voz dissonante ali, ou seja, temos um ideólogo americano criticando aqui um militar brasileiro, o vice-presidente da República, exatamente, e isso visto pela ala ideológica aí dos apoiadores do Bolsonaro como normal. Eles preferem mesmo realmente a ingerência de um ideólogo americano aqui do que o vice-presidente e militar brasileiro nessa questão. Tá? Então esse conflito está posto. Agora, você tem gente ali no meio que, na minha percepção pelo menos, está tentando manter alguma média com os dois lados para poder fazer seu trabalho. Tá? O Paulo Guedes é um desses. Eu não vejo essa declaração dele de Olavo como líder da Revolução como nada mais do que, olha, tá dando ali um elogio ao Olavo, não quer se desgastar com a ala ideológica do governo, também não quer se desgastar com a ala militar, como a gente já viu várias vezes, então ele faz isso. Sérgio Moro, a mesma coisa, né? Sérgio Moro elogiou o Olavo de Carvalho, elogiou o livro O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, embora ele tenha considerado muito denso. Eu me pergunto, será que o Sérgio Moro leu mesmo o Jardim das Aflições? Será que ele leu, inclusive, a passagem no qual o Olavo atribui a eleição do Fernando Henrique ao fato dele ter supostamente entrado para a maçonaria? Essas e outras teses estão neste grande livro do filósofo aí, Olavo de Carvalho. Eu gostaria de saber até que ponto isso é uma ideia, são ideias correntes ou não dentro do governo. Eu vejo ministros como Moro e Paulo Guedes jogando esse jogo. Olha, eles têm um trabalho sério a ser feito. Eles não querem empecilhos de briga política, de ego, de filho ou de qualquer que seja no governo. Então, eles vão ter que pagar esse pedágio sim. Não é a coisa mais bonita de se ver, mas é parte do jogo que eles aceitaram jogar.